Salve, salve, queridos amigos e amigas. Agora as nossas dicas de direito eleitoral, matéria presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano durante todo o ano de 2022. Agora, na sua prova, as nossas dicas começam pela Constituição de 1988. Pois bem, nós temos alguns artigos importantes em direito eleitoral. Artigo 14, 15, 16 e 17, leitura obrigatória, bem como dos artigos 118 a 121, esses artigos versam sobre a estrutura da justiça eleitoral. Agora, o artigo 14 é o artigo que vai falar aqui dos direitos políticos positivos, direitos políticos negativos, vai falar do direito de sufrágio, que vai se efetivar por meio do voto, ser votado, dentre outros aspectos. E nós temos os mecanismos de participação popular, participação direta, plebiscito, referendo, iniciativa popular de projeto de lei. Vamos aqui, vem comigo. Ó. A soberania popular será exercida pelo sufrágio. Direito de sufrágio, que é universal, no nosso caso aqui, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante, como eu pontuei, plebiscito, referendo e iniciativa popular de projeto de lei. Aí você pode dizer assim, tudo bem, Fabiano, nenhuma novidade aí. Nós tivemos recentemente uma emenda constitucional que inseriu 2 parágrafos no artigo 14 da Constituição. E esses 2 parágrafos versam sobre as consultas populares. Além do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular de projeto de lei, nós vamos ter agora estas consultas que serão realizadas durante as eleições municipais. Perguntas que serão feitas aos eleitores no âmbito municipal. Vem comigo. Artigo 14, parágrafo 12. Serão realizadas concomitantemente as eleições, atenção, municipais. As consultas populares. Olha aqui, consultas populares sobre questões locais, aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativo ao número de quesitos. Ora, questões locais, população da cidade X, da cidade Y, concorda com isso, com aquilo? Sim, não? Pois bem, temos aí essa possibilidade de ofertar essa consulta à população durante as eleições municipais. Mas as demandas locais aí vão passar por propaganda eleitoral, similar à propaganda, etc. Não. Olha o que diz a Constituição. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, nos termos do parágrafo 12 do artigo 14 aqui, ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Certinho? Essa é a primeira novidade, consultas populares durante as eleições municipais. Uma alteração que tivemos no artigo 14, que eu recomendo fortemente que você efetue uma leitura. Agora, o artigo 17 é o artigo que versa sobre os partidos políticos. Partidos políticos que são pessoas jurídicas de direito privado, segundo aí o Código Civil e toda a dinâmica do direito eleitoral. Pois bem, vamos falar um pouquinho da questão da fidelidade ou da infidelidade partidária. É muito comum, o sujeito foi eleito por um partido e ele quer mudar, fazer uma troca de agremiação, uma troca de partido político. Pode? Em regra, não. Em regra, não. A não ser que ele tenha aí a justa causa. Mas eu quero ler um dispositivo constitucional também do artigo 17, que vai nesse sentido, e aí eu faço os apontamentos em seguida sobre a questão da fidelidade partidária aí para os cargos proporcionais. Vem comigo. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores, atenção, estamos falando dos cargos proporcionais, não dos majoritários. Majoritário é presidente, governador, prefeito. Estamos falando dos proporcionais. Deputado federal, deputado estadual, distrital e vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos, perderão o mandato. Eles perdem o mandato. Eu quero ser do partido. Você perde o mandato. Salvo, segundo a emenda constitucional 111, nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa, atenção, hein? Justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fim de distribuição de recursos
do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à TV. Aqui a emenda 111 de 2021. Pois bem, se tiver anuência do partido, a anuência, a concordância, eu quero sair, você me dá anuência? Beleza, aí não perde mandato. Do contrário, tem que ter justa causa. E o que é justa causa? É um motivo. Vem comigo. Olha aqui o artigo 22A da Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, que acaba regulamentando o artigo 17. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. O que é justa causa? Justa causa para a desfiliação partidária são as seguintes hipóteses: mudança substancial ou desvio reiterado do programa do partido, grave discriminação política pessoal ou ainda mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Vamos explicar aqui rapidamente. Primeira questão, então, é a anuência. O partido deu ok, posso sair. Ah, não deu ok? Tem que ter justa causa. Tá, e o que seria justa causa? O partido foi eleito com uma orientação política, partidária, ideológica, resolveu mudar. Opa, houve uma mudança substancial, um desvio aqui na questão programática. Aí, nesse caso, é justa causa. Da mesma forma, estou sendo perseguido. E aí também, em ano eleitoral, tem uma janela, 30 dias antes do prazo aqui, que vai permitir que eu possa mudar de partido numa boa, sem perder o mandato. Tem mais causas? Tem. Quando o partido não consegue atingir a cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? É um desempenho mínimo, veja bem, mínimo necessário para o partido político. Se eu fui eleito por um partido que não obteve a cláusula de barreira, eu já falo com você daqui a pouquinho sobre isso, aí neste caso eu posso sair numa boa do partido, porque afinal de contas não quero estar num partido que não tem aí acesso aos fundos, não tem acesso aí a uma série de questões, ok? Então, veja bem, para sair tem que ter justa causa. As hipóteses aqui que eu vou poder sair numa boa, basicamente aqui é quando tem anuência e quando o partido não atingiu a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, né? O percentual mínimo aqui, que está em processo de transição até chegar a 2030. Ok? Vamos trabalhar um pouquinho mais de dicas de mudanças com relação ao que tivemos aqui na nossa Constituição. Uma delas é uma interessante, que é a questão do início do mandato do presidente da República. Olha o artigo 82. O mandato do presidente da República é de 4 anos. Ok. E terá início em 5 de janeiro do ano seguinte de sua eleição. Ô, Fabiano, mas o presidente que foi eleito agora em 2022 vai tomar posse em 1º de janeiro. Sim, é verdade. A partir de 2026 é isso. A partir de 2026. E muda também para o governador, porque o governador vai assumir em 1º de janeiro. Agora vai ser 6 de janeiro. Vamos avançar? Vem comigo. Olha. A eleição do governador, do vice, do estado, 4 anos, etc e tal. Olha a data, ó. A posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente. Mas aí tem uma emenda constitucional, a 111, que vai dizer o seguinte: aqueles que foram eleitos em 2022 tomarão posse em 1º de janeiro de 2023. E seus mandatos durarão até a posse de seus sucessores em 5 e 6 de janeiro de 27, respectivamente. Então, só para ficar atento a esse ponto aqui, que houve uma mudança da data aqui da posse. Isso vai se efetivar a partir de 2026, mas já está consignado em nível constitucional com as observações da emenda 111. Outra dica: participação feminina. Destacadíssimo hoje, necessário a participação feminina no processo eleitoral. O que nós temos de novidade que foi inserido aqui recentemente também por meio de emenda constitucional? Vem comigo, artigo 17, que é o artigo que versa aqui sobre partidos. Os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Então, o primeiro aspecto aqui da emenda constitucional 117 de 2022 é que 5% aqui do fundo partidário. O que é o fundo partidário? Esse fundo partidário aqui, ele é um fundo que mantém os partidos políticos. Tem um outro fundo, que é um fundo especial de financiamento de campanha, que é o fundo para o ano eleitoral, como tivemos aqui em 2022. Mas no caso aqui do fundo partidário, 5% aqui da questão intrapartidária para a participação das mulheres. Tem mais? Tem. Opa! Parágrafo 8º do artigo 17. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
esse fundo aqui é o fundo para ano eleitoral, para campanha, efetivamente, e da parcela do fundo partidário destinada às campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuito no rádio e na TV, a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de, no mínimo, 30%, proporcional ao número de candidatas. E a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Legal? Então, algumas dicas aí de algumas mudanças que tivemos recentemente por meio de emenda constitucional. Agora, vamos falar um pouquinho das funções da Justiça Eleitoral. Já disse que, se você quer conhecer a estrutura da Justiça Eleitoral, 118 a 121 da Constituição. Mas eu quero falar um pouquinho das funções, que isso às vezes passa um pouco batido e pode ser suscitado na sua prova. Quais são as funções da Justiça Eleitoral? Você vai dizer assim, puxa, Fabiano, função da Justiça Eleitoral é a função jurisdicional. Tá, perfeito, essa é a função típica, mas há outras. A Justiça Eleitoral, ela vai se diferenciar das suas congêneres por algumas características, por algumas singularidades. E quais são elas? Quais são aqui as funções da Justiça Eleitoral? Além, é claro, da função jurisdicional. Comigo. Ó, funções. Jurisdicional. Claro, Fabiano, é essa mesmo. Tá, mas ela é administrativa. Ela praticamente aqui, quem organiza, prepara todos os procedimentos das eleições, isso é feito pela Justiça Eleitoral. Função atípica. Consultiva. É possível formular perguntas, indagações em tese, em abstrato, para o TSE ou ainda para os tribunais regionais eleitorais? Sim. E normativa, também chamado por alguns autores de regulamentar. Ora, não é só a função jurisdicional, mas também outras que você acabou de verificar aqui. Sobre a função jurisdicional, claro, são as ações cíveis, penais que nós temos na área eleitoral. O professor Rodrigo vai continuar depois aqui com você. Agora, uma questão que chamou atenção é que quando você tem questões que envolvem aqui matéria interna corporis, matéria interna de partido político, a competência não é da Justiça Eleitoral, é da Justiça Comum. Atenção, hein? Matéria que envolve filiados de partidos políticos, alguma disputa entre eles, matéria interna corporis de partido político, é a competência da Justiça Comum, não é da Justiça Eleitoral, não. Só que tem um detalhe. Se a disputa que tiver entre os filiados tiver dentro aqui do processo eleitoral, efetivamente, né? Você pega a data das eleições um ano antes, você tem aqui até o artigo 16 da Constituição, né, que é o princípio da anualidade. Anualidade, um ano aqui antes das eleições. Tem o artigo 16, que é um artigo que garante estabilidade, que garante aí segurança jurídica às eleições, para que nós não tenhamos mudanças casuísticas durante o processo eleitoral. Então, se você aprova uma lei aí agora, tem um ano para valer essas mudanças ou para próximas eleições aqui, especificamente. Mas dá uma lidinha lá nos 16. Recomendo fortemente, que é o princípio da anualidade, para evitar qualquer oportunismo, qualquer situação de conveniência durante o ano que antecede as eleições. Por isso o princípio da anualidade. Ora, mas vamos imaginar que uma disputa entre filiados de partidos políticos, pelo comando e tal, aconteça dentro desse ano aqui que antecede as eleições. Por exemplo, 6 meses antes das eleições. Essa disputa, à primeira vista, você poderia dizer assim, isso é competência da Justiça Comum, à primeira vista. Mas acontece que essa disputa entre filiados, entre integrantes do partido, se ela tiver repercussões no processo eleitoral, neste caso, é a Justiça Eleitoral a competente. As eleições de 2022, nós tivemos um caso de um partido político aí que teve disputa pelo comando. E essa disputa, embora à primeira vista pareça uma questão interna, mas ela tinha implicações diretas no processo eleitoral. Portanto, a competência nesse caso é da Justiça Eleitoral, nesses casos. Vamos falar um pouquinho aqui de uma outra questão que deu muita polêmica e tal. A função administrativa, como eu já pontuei, a Justiça Eleitoral, ela organiza o cadastro de eleitores, ela organiza todas as eleições. Mas há uma característica da função administrativa da Justiça Eleitoral que passa batido, que é o poder de polícia. Mas poder de polícia, vocês acompanharam, teve uma série de discussões aqui em nível nacional. Pode ter poder de polícia? Claro que pode. Eu vou destacar um só, que está na Lei Geral das Eleições, a Lei 9.504 de 97, que é o poder de polícia com relação à propaganda eleitoral. Comigo. Olha, poder de polícia pelos magistrados no que se refere à propaganda.
A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob a alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, etc. Agora vamos lá. Parágrafo 1º. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. Então, o juiz eleitoral e aqueles juízes que são designados pelos TREs podem exercer o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral? Sim, previsão do artigo 41, parágrafo 1º da Lei Geral das Eleições. E esse poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na TV, no rádio ou na internet. Tivemos até resolução aqui do TSE falando sobre o poder de polícia, sobre uma série de questões aqui. Nosso tempo é muito curtinho, então é só mesmo a título de dica. E a função regulamentar ou normativa? Opa, essa aí nós temos as resoluções, as instruções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Regulamentar, regulamentação ou normativa, para exemplificar, olha o artigo 105 da Lei Geral das Eleições. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o TSE, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nessa lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos políticos. Esta é a função regulamentar, que alguns denominam de função normativa. Ok? Tanto faz, você vai encontrar autores com denominações aqui singulares. E, por fim, a função consultiva, jogo rápido aqui para você visualizar, previsão legal. O que é a função consultiva? É uma pergunta feita em tese, portanto, se é em tese, ela não pode versar sobre casos concretos, ela não pode versar sobre situações concretas, que é feita aí, por exemplo, pegar o TSE. Para o TSE, por órgão de direção nacional de partido político, ainda a autoridade federal, presidente, um senador da República, etc., e outros que vão perguntar uma situação para o Tribunal Superior Eleitoral. É claro que essa pergunta, de novo, é uma pergunta em tese. Em tese. Não pode versar sobre situações concretas, e aí sai uma consulta emitida pelo TSE. Isso não acontece em nenhuma outra justiça, só na Justiça Eleitoral, para fins didáticos. Bom, ainda sobre partidos, eu queria dar uma pincelada sobre partidos políticos, porque é um tema que me interessa, e partidos é o artigo 17 da Constituição. O partido político ele tem um papel na nossa democracia, né, que é fundamental. Olha, é livre a criação dos partidos políticos, só que tem que se resguardar o quê? A soberania, o regime democrático, você não pode ter partido político indo contra o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. E quais são os preceitos que norteiam os partidos políticos? Caráter nacional, o que é isso? Não pode ter partido regional. Partido, quando ele é constituído, tem que ter no mínimo, 1/3 aí dos estados. No mínimo. A partir disso, será o caráter nacional. Proibição do recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro, ou de subordinação a estes. Também prestar contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Outro ponto fundamental aqui que eu quero destacar com você, especificamente aqui, é que é o seguinte, partido político não pode ter instrução militar, paramilitar, não pode ter nada nesse sentido, nem está sujeito a governo estrangeiro, nem subordinação e nem receber recursos. Ok? Com relação ao partido político, aí uma mudança que nós tivemos, uma discussão aqui importante, é sobre as coligações partidárias. Será que pode ter coligação entre partidos políticos? Vem comigo. Artigo 17, parágrafo 1º. É assegurado aos partidos, autonomia, etc, etc, etc. Né? E aí ele vai poder fazer, vai ser os critérios de escolha e o regime das suas coligações nas eleições majoritárias. Majoritária, presidente, governador, prefeito. Mas é vedado a celebração nas eleições proporcionais. Não pode ter em eleição proporcional coligação, sem obrigatoriedade, vinculação entre candidaturas no âmbito nacional, estadual, etc. Quadrinho para você visualizar. Pode coligação na majoritária? É permitida. Presidente, governador, prefeito. E na proporcional? Deputado federal, estadual, não. Vereador, não pode, tá bom? Não pode. Outra coisa, é possível cancelar um partido político, ter o cancelamento? O partido político tem que passar aí todo um processo de constituição, ser registrado junto ao TSE. Ok,
É possível que nós tenhamos o cancelamento de partido político? Sim, artigo 28 da lei. Vem comigo, olha aqui, ó. Opa, cancelamento. O Tribunal Superior Eleitoral, após o trânsito em julgado da decisão, determina o cancelamento do registro civil. Por que registro civil? Porque o partido é uma pessoa jurídica de direito privado, que vai registrar no cartório de registro de pessoas jurídicas e também do estatuto, que é registrado no TSE. Se ele tem que provar que ele recebeu ou está recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira, está subordinado à entidade ou governo estrangeiro. O que mais? Não prestar contas, claro que tem que ser órgão nacional, não é um órgão estadual, nem municipal, nem local, nem nada, e também que mantenha organização paramilitar. Mais uma dica de partido político, essa com grande chance de ser cobrada, que é a novidade, que é a federação de partidos. Acabou a coligação para as eleições proporcionais. Mas agora nós temos as federações partidárias. Uma novidade. O que é a federação? Quando 2 ou mais partidos se reúnem, formando uma federação partidária. Só que, diferente da coligação, que é basicamente para o período eleitoral, a federação ela tem no mínimo 4 anos. Ó, vem comigo aqui. Olha a federação. 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação partidária. A mais conhecida que nós temos hoje aqui é a federação, que é composta aqui pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, o PCdoB, o PV, que é a Federação Brasil da Esperança. Tem também a federação formada pelo PSDB e pelo Cidadania. Ok? Vamos voltar aqui. O qual, após sua constituição e respectivo registro perante o TSE, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Mas veja aqui, a criação de federação tem regras. Ela tem que ser integrada por partidos com registro definitivo no TSE. O partido tem que ter registro no TSE. Qual é o tempo mínimo? No mínimo 4 anos. E ela tem que ter abrangência nacional e o seu registro encaminhado ao TSE. Esse aqui que eu risquei é porque já teve aqui a interpretação do STF. Daqui a pouco eu coloco aqui, né, a ação direta de inconstitucionalidade. Vou aproveitar aqui agora. Se o partido aqui resolver sair antes dos 4 anos, ele fica proibido de entrar em uma federação. Também de celebrar coligação nas 2 eleições seguintes. E até completar o prazo mínimo remanescente, lembrando que é no mínimo 4 anos, mas aí tem um remanescente, de repente está 1 ano, 2 anos e tal, ele não vai nem usar o fundo partidário. Então não compensa, veja bem, não compensa pular fora da federação partidária. São os 2 exemplos que eu já dei, que nós temos atualmente aqui. O tempo já está indo muito, muito, muito rápido, de maneira... eu vou só colocar aqui a ação direta e fecho aqui. Ó, é condicional a Lei 14.208 de 2021, que institui as federações partidárias, salvo quanto ao prazo para o seu registro, que deverá ser o mesmo aplicável aos partidos políticos. Excepcionalmente, nas eleições de 2022, o prazo para a Constituição fica estendido até 31 de maio do mesmo ano. Tá bom? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Eu até vou pular, porque tem tanta coisa que a gente gostaria de falar, mas você pode estar conosco aqui nos cursos do G7 Jurídico. Falar um pouquinho sobre a Lei Geral das Eleições, que é a 9.504 de 97. Ó, o nosso sistema eleitoral. Nosso sistema eleitoral é o majoritário, que eu tenho falado, proporcional, para você visualizar. O majoritário pode ser simples, absoluto, e proporcional, listas abertas e fechadas. Nós temos aqui listas abertas e o majoritário nosso, ó. Proporcional é isso aqui, ó. Isso aqui nós não adotamos no Brasil. Listas fechadas. O majoritário pode ser simples ou absoluto. Para ficar mais claro para você visualizar, olha, sistema majoritário absoluto, presidente, governador e prefeitos com cidade de mais de 200 mil votos. Isto é, primeiro turno tem que ter 50% mais um dos votos, não computados os votos em branco e nulos. Ah, não conseguiu 50%. Bom, segundo turno. Quando é que se realizam as eleições? Primeiro domingo do mês de outubro. E majoritário simples, eleição para senadores da República e prefeito das demais cidades que tem menos de 200 mil eleitores. E com relação ao sistema aqui, vou já pular aqui, proporcional, listas abertas, que é o que nós temos aqui no Brasil, fechadas nós não temos. Fechada é quando o partido escolhe, tá bom? É quando o partido escolhe. Ah, mas sistema proporcional elege quem? Olha aqui, ó, deputado federal, estadual, distrital, vereador. É o exemplo aqui que nós temos. Com relação às convenções partidárias, convenção é o momento de escolher os candidatos, se vai formar coligação ou não para majoritária. Vem comigo. Pode participar das eleições o partido que até 6 meses antes do pleito tenha registrado seu estatuto no TSE, conforme disposto em lei, e tenha até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição. Circunscrição que pode ser nacional, pode ser estadual ou pode ser municipal, de acordo com o respectivo estatuto.
Quando é que realizam as convenções partidárias? Quando se realizam as convenções partidárias. A escolha dos candidatos pelos partidos, etc, etc, 20 de julho a 5 de agosto. Só não tivemos isso em 2020 nas eleições municipais por causa da pandemia. Mas olha a data aqui, olha a data. E tem uma coisa, que quando você está tendo uma convenção, vamos imaginar uma convenção para as eleições municipais. E aí o partido político, ele, em nível nacional, ele deu uma orientação. E o partido na base aqui, no município, está descumprindo. Olha, nós somos o partido A e não podemos coligar com o partido B, disse a direção nacional do partido A. Aí sabe o que acontece? Naquele município lá, pequeno, médio, grande, etc., mas o pessoal do partido A resolve se coligar com o partido B, não cumprindo aquilo que foi determinado pelo órgão de direção nacional. O que acontece quando eu tenho divergência sobre instâncias partidárias? Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do estatuto, poderá esse anular a deliberação e os atos decorrentes. Certinho? Se resolver descumprir a direção nacional, ela pode anular. Problemão, né? Quais são os requisitos para poder participar da eleição? Na verdade, são vários. Você tem as condições de elegibilidade, artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, que eu recomendo fortemente que você efetue a leitura. Mas, fora isso, olha aqui, ó. Para concorrer às eleições, o candidato deve ter domicílio eleitoral na circunscrição. O que é a circunscrição? Eu quero ser candidato a deputado federal por Goiás. Legal. Então, você tem que ter circunscrição em Goiás. Não, quero ser candidato a vereador em Anápolis. Então, você tem que ter circunscrição, né, o domicílio eleitoral em Anápolis, pelo prazo de 6 meses, e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Só para deixar isso bem claro aqui com relação à circunscrição. Olha, claro que há outros requisitos. Eu acabei de falar das condições de elegibilidade, não pode incidir numa causa de inelegibilidade, não pode ter os direitos políticos suspensos. Você tem uma série de questões aí que podem ser suscitadas, fora as questões procedimentais. Mas aqui é para pontuar como nós temos na legislação. Quando é que vai registrar essas candidaturas? Qual que é? Essa coisa de prazo, a gente tem que tomar muito cuidado. Vem comigo, olha. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano que se realizarem as eleições. 15 de agosto. Certinho? Bom, o tempo acabou indo mais rápido do que eu imaginava, inclusive tudo. Quero convidar você para que venha conosco aqui conhecer os cursos do G7 Jurídico, desejar que você faça uma prova abençoada, uma prova aí, olha, fantástica, o que eu desejo de todo o coração com você. Acabou o direito eleitoral? Não. Agora entra o professor Rodrigo para estar batendo um papo com vocês sobre as questões aí que versam sobre o processo eleitoral, propaganda, etc. Agora é com ele. Um abração a você, fique com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.